Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Para mais um Vai Lá e Faz Cash aqui especial de Fortaleza. E, gente, hoje tem um tema aqui que é simplesmente incrível. Eu tenho, por coincidência, antes de conhecê-lo, conheci ele tem quase um mês, mais ou menos, né, Enio? Uhum. E a gente tem conversado e ele é psicoterapeuta tomista, que é uma... Eu vou deixar ele explicar melhor, mas é um tema incrível de São Tomás de Aquino, que traz essa abordagem psicológica, psicanalista, né? E eu quero que ele conte pra gente um pouco sobre isso. Vocês sabem que eu amo estudar o ser humano, comportamento, cérebro. Então, vai ser um papo muito rico, hein? Muito obrigado por estar conosco aqui no Vai Lá e Faz. Obrigado você, João, pelo convite. É uma satisfação, uma alegria. E o que é a psicoterapia tomista? É o estudo da alma e o trabalho de melhorar essa alma. Por que a alma? Porque o nosso corpo ele está integrado. Corpo, alma e espírito. Não são três coisas separadas. Né? E por que tomista? Tomista vem de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ele não criou a psicoterapia tomista, ele não criou a psicologia, então na época dele não existia a palavra depressão, ansiedade, psicologia, psicanálise. Né? A psicanálise, quem criou foi o Freud, que não tem nada a ver com a psicoterapia tomista. Sim. Né? Então, o que Santo Tomás desenvolvia e trabalhava na época dele era uma palavra que ele chamava de assídia, que é traduzindo para hoje, seria um sofrimento profundo da alma, a depressão. Né? Então, eu passei por todo um processo de depressão na minha vida. No livro você vai ler, né? E a gente já falou sobre isso. E essa depressão me levou a uma tentativa de suicídio que eu superei num processo, né? Um processo terapêutico, atividade física, medicamento, alimentação, boas amizades, boas leituras e preenchimento do meu tempo. Com o passar dos anos, eu vi que o que Deus tinha para mim era trabalhar com as pessoas que sofriam com ansiedade e depressão. Né? Então, eu comecei estudando a psicanálise, não me identifiquei, e um padre, amigo e confessor meu, me indicou estudar Santo Tomás de Aquino. E a princípio eu achei que eu não ia gostar, porque é filosofia e é uma coisa que eu achava que ia ser maçante, e foi o contrário, né? Foi encantador ver como ele cuidava das pessoas, cuidava da alma e a obra que ele deixou. Né? Sua maior obra é a Suma Teológica, que não foi concluída. Santo Tomás morre aos 49 anos de idade, deixando a Suma Teológica incompleta, mas riquíssima, e outras 59 obras fora essa. Né? E dentro desse estudo se trabalha a alma humana, né? A busca pela cura da ansiedade, da depressão, investigando o íntimo da pessoa, não apenas aquele momento, o que levou tal pessoa a ter uma crise de ansiedade, a ter depressão, né, a tentar suicídio. Não é apenas aquele momento que leva a pessoa a cometer certas atitudes, a entrar em depressão ou ter uma ansiedade generalizada, uma compulsão alimentar. O que leva a isso é preciso ser investigado. Legal. E eu estava dando uma pesquisada por cima, falei até contigo que eu queria umas indicações de livro para eu ler sobre isso, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa que me indica. E eu gosto muito disso. Mas eu vi, e posso estar errado, pode ser uma associação errada, mas eu vi que São Tomás ele trabalhava muito a ideia de virtudes, né? Vícios e virtudes. Então você tem um vício, você constrói uma virtude para combater esse vício. Como que é isso num processo de tratamento? Como é que funciona? Santo Tomás ele fala das virtudes cardeais, né? Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Só que cada virtude dessa é mãe de outras dezenas de virtudes. Legal. Né? Então, algumas pessoas têm medo da psicoterapia tomista quando fala de virtudes. Mas quem não tem virtudes leva uma vida desordenada. Né? Uma pessoa que bebe e que faz da bebida uma fuga, uma compulsão, leva uma vida desordenada, porque ela não vai conseguir controlar essa bebida.
né? Uma pessoa que come compulsivamente, né? Vai ficar obesa, deixa todo mundo dormir e ataca a geladeira de noite, né? Vai virar uma pessoa obesa, não tem o controle sobre essa compulsão. Isso é desordem. De onde vem essa desordem? Então, as virtudes, elas combatem os vícios, né? Então, compulsão alimentar, vício em sexo, vício em pornografia, vício em masturbação, vício em jogo, né? Seja o jogo do tigrinho, ou seja, jogo do bicho, jogo de loteria. Eu conheci um senhor que já é falecido, Deus o tenha, jogou a vida toda, nunca ganhou um centavo na loteria e jogava muito. Jogava muito, muito. Ele não tinha necessidade de jogar. Então, era um vício, né? E qual foi a virtude que faltou para esse senhor? A prudência, né? Se ele fosse prudente, ele não teria o vício do jogo, né? Não faliu, mas desperdiçou muito dinheiro com o jogo. E as virtudes combatem todos os vícios, todos os tipos de vício. Fala um pouquinho mais de cada virtude pra gente. A temperança. Vamos começar pela prudência, perdão. A prudência. Uma pessoa que busca mudar de profissão. E ela tem um emprego estável, ela é concursada e quer mudar de profissão. É prudente mudar? Até quando ela deve mudar? Tem certa idade, quer mudar de profissão, né? Conseguiu, a muitas custas, passar no concurso público. Ah, mas eu sofro bullying, eu estou doente de burnout, né, e quero mudar de profissão. Beleza, é justo, é digno, todo mundo tem esse direito. Mas é prudente mudar de profissão dessa forma, né? Então, a prudência me leva a refletir, né? Quais os pontos positivos de uma mudança de carreira com determinada idade, né? Quais os prejuízos que eu posso tomar, né? Por exemplo, eu não vou ter mais o direito daquela aposentadoria, daquele concurso, eu não vou ter mais aquele salário certo todo mês. Mas se a pessoa ela é empreendedora, vai ser difícil ela querer passar a vida toda como concursada, mesmo que seja uma coisa segura, com plano de saúde, salário certinho e aposentadoria. Justiça. A justiça ela prega o seguinte, João: dá ao outro aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe convém e aquilo que é digno e merecido dele. Vou te dar um exemplo. Você tem o seu trabalho, a sua agência, e você cobra um valor X para fazer o seu trabalho, executar o seu trabalho para um profissional que lhe procura. Aí o profissional fecha com você e antes de fechar o contrato, de assinar o contrato, te liga pedindo desconto. Aí você dá um desconto. Aí com mais uma semana ele não assinou o contrato, te liga de novo pedindo outro desconto. Ele não está sendo justo, porque ele está desvalorizando o teu trabalho, né? Outra questão da justiça. Um casal, né? A mulher não trabalha, fica em casa, cuida de 3 filhos, o marido trabalha, não ajuda na criação dos filhos, né? Achando ele que botar a comida em casa, pagar as contas é o suficiente. Aí não dá atenção à esposa, aos filhos e dá a desculpa de que é o trabalho. Então ele está sendo injusto com a esposa que cuida da casa, cuida de 3 filhos pequenos, né? Quando está doente, é quem dá banho, é quem troca de roupa, é quem separa as brigas, é quem auxilia na tarefa de casa. Então, ele dizer que aquela que faz tudo, né, porque sustenta a família e não ajuda a esposa, está correto, ele está sendo injusto com ela. Então, a justiça nesse caso seria, mesmo com a correria do trabalho, ele compartilhar dos cuidados da família. No caso, é a diferença de papéis, né? Diferença de papéis, né? Claro que ele não vai fazer tudo da casa, não vai fazer tudo com os filhos, mas ele tem que assumir o papel de pai. Ele tem que assumir o papel de pai, né? Posso dar um exemplo? Claro. É um exemplo meu. Eu morei com uma tia que tinha 2 filhos pequenos e o esposo dela chegava muito tarde do trabalho. Primeiro ele acordava os meninos para ir para a escola, né? Botava o café deles, acordava os meninos para ir para a escola. Ele viajava para trabalhar fora da cidade, né? Coisa de
área metropolitana, mas mais de 1 hora de viagem. Quando voltava, morto de cansado, deitava, chamava os dois, né? Fez a tarefa de casa, como foi o dia, beijava, brincava, morto de cansado. Eu achava aquilo dali, cara, incrível, sabe? Ele estava fazendo o papel de pai, né? Porque ele cobrava dos meninos que tivessem feito a tarefa de casa, que tivessem almoçado, jantado, tomado banho na hora certa, perguntava como foi na escola, os olhos vermelhos de cansado, mas ele cumpria esse papel de pai. E o resultado, o sucesso desses primos, né? São 2 adultos jovens com a vida resolvida, sabe? Que nunca tiveram grandes problemas, nunca trouxeram grandes problemas para casa, coisa de adolescente, que todo adolescente, né? É uma briguinha, uma coisinha assim de escola, uma discussão no prédio com um coleguinha, mas problemas graves e sérios, nunca. Tá? Então, isso é outra função do pai básica, importante, necessária para a criação e formação de uma família. O pai, ele é necessário. Ah, eu vou criar meus filhos sozinha. Tá errado, mãe. Cara, e foi muito legal isso, porque esse ano principalmente eu trouxe, sabe que às vezes a gente conversa muito sobre posicionamento, né? E às vezes a gente fica com medo de se posicionar em coisas que a gente gosta. Porque, pô, beleza, eu vou seguir uma estratégia e tudo mais. Aí esse ano eu falei, quer saber? Eu vou trazer mais de algumas coisas que me fizeram ser quem eu sou, e eu acho que assim eu consigo ajudar as outras pessoas a ter resultado. Então, eu estou trazendo um pouco sobre mentalidade, desenvolvimento pessoal, junto, claro, com as técnicas, estratégias e tudo, porque são o meu público-alvo, né? São experts, como você, que quer ter os infoprodutos, tem seu livro que a gente já vai comentar, mas também são profissionais de digital, estrategistas, social medias, etc. E eu comecei a trazer esse ano algumas coisas diferentes agora em 2026. E um dos conceitos que eu trouxe à tona é um dos conceitos que eu tenho internalizados, que é exatamente essa questão de papéis. Que o que me deixou doente foi eu não colocar os papéis nos seus locais corretos. Eu tinha um papel de executivo mandando na minha vida. E aí eu chegava em casa e esquecia do papel de marido, do papel de pai, do papel de amigo, do papel de filho. Imagina, esquecer o papel de filho, tu morando longe dos teus pais. Então tinha dias, eu passava dias sem falar direito com meus pais, sem ligar. Assim. Cara, eu não entendo como. E aí vem a mente doente, vem a falta de virtudes, que às vezes é só que a gente esqueceu de si mesmo. Não é que a gente esteja naquela situação porque a gente é assim. Eu acho que a gente tem muito que se perdoar em relação a isso também, né? Só que bom ter essa consciência, bom trazer esse exemplo que você trouxe. Mas a gente já foi lá, prudência, justiça. Fortaleza. Né? A fortaleza, ela nos dá a força para resistir em tempos difíceis. Ela nos dá a força para resistir à tentação de ser corrupto, a tentação de dar um golpe, a tentação de trair a minha esposa, de trair o meu companheiro, a tentação de não fazer bem o meu trabalho, a tentação de abandonar a minha fé. Né? Então a fortaleza ela é como um alicerce que sustenta todas as outras virtudes. Nos faz evitar catástrofes internas e externas. Nos faz permanecer. Legal. Né? Então ela é muito importante, né? A fortaleza, e necessária. Né? E, por último, a virtude da prudência. Não. Da prudência, justiça, temperança. Temperança que falta. Temperança. Né? A temperança no comer. Né? Eu já comi, já estou satisfeito. Aí poderia ser como autocontrole? Autocontrole. Né? Eu já comi, mas já estou satisfeito. Almocei, tomei suco, refrigerante, pedi uma sobremesa, mas aquela sobremesa estava tão bonita, eu vou pedir outra dela. Né? Então eu falto com a temperança. Acaba que isso está um pouco ligado àquela ideia dos 7 pecados capitais. Com certeza. Né? As virtudes cardeais, elas combatem os pecados capitais. Então os pecados capitais são vícios e as virtudes combatem. Legal. E as virtudes combatem. Tá vendo? Sou inteligente, rapaz. Essa ligação. E muita gente tem medo de
trabalhar com as virtudes porque acha que não vai conseguir. Para nós católicos, né, nós sabemos que Deus, ele nos ama, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Então, eu, Enio, nunca vou ser prudente, justo, caridoso, como foi São João Batista, por exemplo. Porque São João Batista foi escolhido para ser João Batista, o anunciador do Messias. Eu nunca vou ter a fortaleza de Nossa Senhora de São José. Porque eles foram escolhidos e preparados para aquilo. Então, Deus aceita de mim e de todos nós aquilo que nós podemos dar dentro das virtudes. Né? Se a minha justiça é só isso que eu tenho para dizer, Deus, eu só vou até aqui. Se eu quiser que eu ultrapasse esse limite, me dê a sua graça. Né? As graças cardeais, elas são garimpadas, digamos assim, conseguidas por nós, mas dentro da nossa limitação. Essas virtudes cardeais, somos nós que... Cardeais vem de carne, então é da nossa carne, sou eu que tenho que lutar por elas. E as virtudes do Espírito Santo, aí ele dá a quem ele quiser no tempo dele. Mas as virtudes cardeais sou eu que busco, mas dentro da minha limitação. Se a minha temperança só chega até aqui, para chegar até aqui, Deus é quem vai agir na minha vida. Agora, claro, eu tenho que pedir. Deus não é invasivo. O que mais foi interessante para mim nas virtudes, de forma geral, e me encanta muito essa ideia de combater vícios com virtudes, saber como construir melhor essas virtudes, né? Acredito que talvez a que mais chamou a atenção também da galera foi a questão da fortaleza, que é que fortalece todo o restante. Quais são os meios de trabalhar a fortaleza que tu traz para os teus pacientes, por exemplo? Primeiro eu investigo, né, qual a virtude que se deve iniciar um trabalho. Né? Então, digamos que seja a fortaleza para uma pessoa que tem o vício da masturbação. Seja homem ou mulher, né? O vício da masturbação. Então, como trabalhar a fortaleza? Existem técnicas e exercícios que ajudam nisso. E também a sabedoria. Né? Então, como é que eu fujo do vício da masturbação? Evitando vídeos, evitando ouvir músicas, assistir filmes, séries que me motivem a prática disso e, principalmente, conversas. Né? Então, quando eu, Enio, passei pelo processo, né, de mudança de vida, de conversão, de crescimento dentro das virtudes, uma das coisas que eu precisei fazer e que doeu, porque não é fácil, foi deixar certas amizades por causa das conversas que nós tínhamos. Né? Conversas pesadas, conversas sobre tudo, né? Que levam ao pecado. Né? No meu caso, eu tinha amizades que eram de mesa de bar, só me levavam para bar. Né? Eu tomo minha cervejinha de vez em quando, né? Mas dentro do meu limite, sem querer agradar a seu ninguém. Já vai parar, já vou parar, meu limite é esse. Quer continuar, continue, estou aqui na minha. Né? Então, a fortaleza, ela me deu essa graça de dizer não, para mim basta. Né? Tá todo mundo ali se acabando, mas para mim tá bom, para mim basta. Né? Então, a fortaleza, ela me ajuda a dizer não àquilo que é a minha fraqueza. Né? Então, dentro do set clínico, né, o paciente chega com a sua vontade destruída, fraca, né? Tem pessoas com todos os vícios que você possa imaginar, com a vida completamente desordenada. Então, a primeira coisa, ordenar a vontade, fortalecer a vontade. Eu estou com vontade de comer, mas eu já estou satisfeito, não vou comer. Fortaleza. Estou com vontade de assistir filme pornô, já sei no que é que vai dar, não vou assistir filme pornô. Vou botar uma comédia para ver. Através da vontade que eu conquisto a fortaleza, é através da vontade que eu conquisto a prudência e todas as outras virtudes.
Muito interessante isso, Enio, porque a gente começa a trazer algo legal. Ó. Por exemplo, está aí num contexto muito de ano novo ainda, né? Querendo ou não. A gente está gravando isso aqui em janeiro, mas vai sair futuramente. E eu tenho uma questão que eu aprendi até com o Joel J, que é de definir uma palavra para o ano. E a palavra para o meu ano é congruência. Eu tenho falado muito sobre isso, porque isso caiu para mim como um lampejo divino. Que eu pensei assim, beleza, eu quero atingir esses objetivos, mas eu estou sendo congruente com esses objetivos? E aí foi logo que, um pouquinho antes da gente se conhecer, foi mais ou menos lá pelo meio de dezembro, final de dezembro que a gente se conheceu, né? Uhum. Um pouquinho antes, eu tive contato com essa ideia dos vícios versus virtudes. E casou perfeitamente com essa questão de congruência. Porque também na psicanálise, na psicologia de forma geral, a gente tem a ideia da consciência, né? Que alguns chamam de eu. Que é aquela vozinha na tua cabeça que te diz, que diz o não pro filme pornô, que diz o não pra continuar bebendo. E eu comecei a pensar assim, oh, beleza, essa minha consciência, esse meu eu, é aquele cara lá do futuro que eu quero ser. Ele é o meu eu congruente. Uhum. Então é simples. Na hora que eu for tomar uma decisão, eu escuto ele. Eu não me escuto. Cara, e isso tem funcionado para mim já. Eu decidi que a palavra do ano ia ser congruência muito antes de eu descobrir as questões de virtudes e tal. E eu já venho praticando isso há uns 2, 3 meses. Isso mudou muito a minha realidade. Porque todas as ações que eu tento, os vícios que eu tentava combater, estão sendo muito mais fáceis de ser supridos. E eu vejo que isso que eu estou fazendo tem fundamento. Uhum. Então, por isso que quando a gente conversou, eu falei, cara, muito interessante essa questão tomista, eu comecei a pesquisar. E é mais incrível ainda quando a gente coloca dentro da nossa própria história. Eu também passei por uma crise de depressão, burnout, tudo mais. E foi isso que te inspirou a escrever um livro, né? Que inclusive está aqui, o livro, gente. Livro do Enio. Ele conversou comigo e falou, João, eu quero fazer um livro pequeno e objetivo. Porque um dado importante é que o público brasileiro não lê. Não gosta de ler. Não gosta de ler. Então eu quero realmente que as pessoas leiam e mudem a vida. E é um livro super didático, tem cerca de 70 páginas, uma letra grande, gostosa de ler, e chama Escolha Viver, reencontrando o sentido da vida através da psicoterapia atomista. Isso. Né? E Enio, conta um pouquinho do que te inspirou a escrever esse livro, um pouquinho do que a galera pode esperar aqui, mostrar para o pessoal aqui também. Ó, gente. Primeiro eu quero falar da capa. Deixa eu mostrar de novo para o povo. Essa capa, essa foto da capa, essa florzinha, ela está no sertão de Pernambuco, ela foi tirada no sertão de Pernambuco, na cidade de Arco Verde, numa casa de retiro do Padre Ayrton. E lá sempre aparece essa florzinha, não sei de onde vem, eu vou pouco lá, infelizmente, preciso ir mais, fazer mais retiros lá, mas essa florzinha, eu estava num retiro do Shalom, e num horário de intervalo, eu saí para meditar e estava com a minha máquina na mão, eu tinha uma máquina profissional, e eu gosto de fotografar. E eu vi essa florzinha, ela tinha uns 2 centímetros, 3 centímetros no máximo. E eu fotografei, e em casa eu parei para meditar, porque dá para ver na foto, a foto tá 100% original aí, não tem efeito de nada nela. Então, estava uma manhã muito clara, um sol muito quente. Eu não vi a foto na hora que eu fotografei, né? Naquela claridade eu não vi. E em casa, eu olhando, eu digo, meu Deus do céu, como é que ela aguentou esse sol, né? Resistiu esse sol, essa terra seca, árida, né? Terra de sertão, árida. Se isso aqui sou eu. Eu sou desse jeito. Né? Eu fui um guerreiro, eu fui um resistente. E deixei essa foto para lá. Quando eu escrevi o livro, para resumir, né, já próximo de publicar, uma amiga disse, Enio, a capa tem que ser autoral. Eu tinha escolhido um farol, uma foto de um farol, uma foto gratuita, e eu disse, vai ser esse farol, porque também tem a ver, eu falo do farol lá no livro, e ela disse, não,
tem que ser uma foto sua, uma coisa sua, autoral. Ou você manda fazer a ilustração como você quer, ou você pode, poxa, aí não vem nada na minha cabeça. Aí fiquei triste, né? Porque eu disse, já não vai ser mais lançado esse livro agora. E em casa, olhando, eu digo, eu vou olhar minhas coisas, eu tenho muita foto minha. Se é autoral, pode ser uma foto minha, alguma coisa minha. Aí eu lembrei dessa flor, encontrei ela e fiz E casou super bem, porque a flor escolheu viver. ela escolheu viver. Né? E a última página do livro eu falo sobre ela. Né? Depois de ter aí sobre o autor, na página 67 eu falo sobre ela. Né? E o livro, ele se desenvolve em cima do fato de eu ter passado por uma depressão profunda de 4 anos, ter tentado suicídio, né, e ter superado isso de uma forma que foi inspiração divina, a superação. O que me levou a superar a ansiedade e a depressão, né? Já fez 18 anos. Esse ano 2026, 19 anos completam que eu tentei suicídio. Né? E as pessoas, João, muita gente achava que quando eu saí do hospital eu saí curado. Eu passei 21 dias na UTI, entre derrames pleurais e paradas cardiorrespiratórias. Né? E geralmente quem faz o que eu fiz só escapa um para ficar um vegetal e eu estou aqui, eu sou um milagre. Né? Eu sou um milagre. O médico que me entubou, quando ele me viu, ele disse, você é um milagre. Eu voltei na UTI para agradecer e coincidiu de ser esse médico, e ele não acreditou. Fiz alguns testes lá, me pediu para fazer algumas coisas lá. Abre o braço, levanta a perna, faça um 4, ande em linha reta. Como é sua memória? Minha memória nunca foi boa. Mas o resto, o resto está tudo normal. Né? Então, passar por esse processo, para acontecer a recuperação, foi um conjunto de fatores. Não foi só a terapia, não foi só o medicamento. Né? Então, eu não conhecia as virtudes, ninguém trabalhava com isso, a minha psicóloga não trabalhou virtudes comigo, então eu achei que faltava algo. E eu comecei a praticar esportes. Né? Fui fazer esportes, né? Fui fazer Muay Thai, e no Muay Thai eu descobri que aquilo dali era um remédio massa. Claro, nem todo mundo pode fazer. Hoje eu não faço mais, hoje eu não posso mais. Né? Mas naquela época, há 18 anos atrás, fui para o Muay Thai, comecei a tomar mais água, porque a água desintoxica o nosso corpo. Né? O nosso corpo acho que 75%, eu acho que é água. É mais. É mais, né? E aí eu comecei a tomar mais água, levar mais sol. Eu passava muito tempo preso. Hoje eu estou precisando de mais sol, né? Estou da cor da luz aqui. Mas levava mais sol e comecei a cortar as amizades de péssima influência, né? Que queriam viver aquela vida sem um sentido. O que me levou à tentativa de suicídio foi a falta de sentido. A minha vida perdeu o sentido. Eu não queria trabalhar, estava formado, não queria ir para a sala de aula. Morava na minha... tinha voltado de Salvador para a minha cidade natal e não queria permanecer lá. Mas era o que eu tinha para aquele momento. E ser professor era o que eu tinha para aquele momento e que teria sido melhor para mim se eu não tivesse, né, feito o que eu fiz. Né? Mas aí passou, fui dar aula, fui fazer Muay Thai, levava mais sol, além do Muay Thai fazia caminhada e daqui a pouco estava com o meu tempo todo preenchido, dava aula de manhã, tarde e noite e não tinha mais lembrança de depressão. Então é uma série de fatores, é um conjunto de fatores. Nesse livro, João, eu falo do que eu passei no primeiro capítulo, e nos capítulos restantes eu falo sobre ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão no Brasil. O Brasil é o país dos ansiosos, né? E é o 5º em suicídio. Então, isso é grave, isso é muito sério. Então, quando eu estava dando aula, eu via que aqueles meninos, aquelas meninas, seja da rede pública, seja da rede privada, seja o universitário, aqueles jovens não tinham a educação e a formação necessária para
combater a ansiedade que a maioria tinha ali na sala de aula. Então, eu era professor, psicólogo sem ser, né, daqueles jovens, inclusive de universitários, né, jovens de igreja, católicos, evangélicos, que usavam droga, né, estavam estudando ali em colégios particulares, né, jovens de periferia, com famílias totalmente destruídas, com alto índice de ansiedade generalizada, né, e aquelas pessoas eu procurava aconselhar, né, dar uma formação que eles não tinham em casa, pelo menos breve, ali de emergência, e começavam a me procurar, me pedindo conselho, me pedindo ajuda financeira, ajuda de todo tipo, né? Eu lembro que teve um aluno que me pediu dinheiro para comprar pílula para dar uma menina para ela abortar. Eu disse, não vou ser cúmplice de um assassinato, não. Seja homem. Se ela engravidar, seja homem. Mas eu sou muito novo, digo ela também, porque não pensaram antes. Né? Não rolou a gravidez, graças a Deus. Né? Ele hoje é casado. Né? Mas, enfim, o livro, ele fala dessas coisas que eu vivi, sabe? E lá no final tem uns exercícios para você fazer, uns testes, exercício não, uns testes, para você saber se você tem ansiedade ou depressão. Tem o teste para ansiedade e o teste para depressão. Legal, Enio. E é muito impactante a gente ouvir uma história tão pesada, mas às vezes a gente precisa expor um pouco mais disso, né, cara? João, eu encaro isso como uma missão, sabe? Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, e eu superei, sabe? Se eu não superasse, eu estaria escondido ali, recluso, não falava para ninguém, possivelmente estaria numa sala de aula super insatisfeito, né? Porque é minha primeira profissão, mas ela foi base para hoje, não é o meu fim, né? O meu fim, eu estou aqui, né? É isso daqui. Hoje tu tá construindo teu propósito. É o meu propósito, hoje é esse. Sabe? Que legal. E, Enio, a gente conversa muito aqui no projeto do podcast sobre, de fato, tudo isso que a gente conversou, né? Sobre você ir lá e fazer acontecer na sua vida, servir outras pessoas, trabalhar pelo prol do seu propósito, mas todos nós passamos por vários momentos, vai lá e faz. Tu acabou de contar um incrível, mas vou fazer a pergunta oficial. Qual foi o teu momento, vai lá e faz? Foi me decidir por ser terapeuta, porque além de professor, eu tive várias empresas, vários negócios, né? E na terapia eu me encontrei. Quando eu frequentei o Shalom em Salvador, foi discernido o meu ministério e era aconselhamento. Eu doido para estar no Ministério de Música, não toco nada, nem canto nada com uma voz linda dessa, né? Então, doido para estar no Ministério de Música por causa dos amigos. Meus irmãos de grupo de oração eram quase todos do Ministério de Música. E só eu, ali, no meio de adultos, de tias e tios, avós e avós, lá no Ministério, aconselhando as pessoas. Mas assim, eu tinha essa vontade de estar em outro ministério por folia. Mas eu me identificava demais quando eu ia para o aconselhamento e ajudava as pessoas e via aquelas pessoas mudarem ali. Então, aquilo já era Deus me falando, isso eu tinha 18, 19 anos. Deus já me mostrando ali qual era o meu caminho, o que era que ele tinha para mim. Né? E estou aqui hoje, então é isso daí, sabe? Eu realmente me encontrei, vai lá e faz, foi assumir isso daqui, que é uma missão. Então, toda missão ela tem um peso. Né? Então, tem casos de emergência que eu preciso atender tarde da noite. A pessoa liga desesperada. Já teve um caso de uma jovem que ligou para mim de São Paulo, do 23º andar, pendurada na janela, querendo se jogar dali. E meu coração quase saiu pela boca, porque não foi uma ligação de telefone, foi uma chamada de vídeo. Ela me mostrou que estava ali na sacada do prédio sem varanda, era só a janela. Ela se pendurou na janela, ficou com uma perna dentro de casa, uma perna lá de fora, e ia se jogar. Eu conversei com ela de 9 da noite às 3 da manhã. E graças a Deus, hoje ela está trabalhando, está bem, tem uma renda boa hoje, né, com o trabalho dela, que ela já fazia, mas não enxergava. A depressão, ela nos cega.
né? Por que eu tentei suicídio? Porque eu não via uma luz no fim do túnel, eu não tinha esperança. O povo, você perdeu a fé. Eu digo, não, eu perdi a esperança. Porque um ateu, ele tem fé. Ou melhor, um ateu, ele tem esperança. Porque ele não acredita em Deus. Mas ele tem esperança de que vai dar a vida, a família dele, uma vida melhor. Que ele vai construir um futuro melhor para ele e para a família dele. Essa é a esperança. Mas perder a fé, muita gente não tem fé. Muitos cristãos católicos dizem que tem fé, mas não tem fé. A fé ela precisa ser praticada. E aí, quando se perde a esperança, aí bate aquele vazio. E foi o que eu senti. Né? Então, a minha tentativa de suicídio foi pela perda da esperança, por uma vida inerte ali, de não fazer nada, não queria fazer nada, aí eu não quero, isso não presta, isso eu não gosto. E aqui na vida a gente não só faz o que gosta, não só faz o que quer. Né? E trabalhando como psicoterapeuta, eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, mas é uma missão, é difícil, é árduo. Tem casos de coisas que eu nunca vi, nem nunca vivi na minha vida, nos meus 51 anos. Tem coisas que gente mais jovem vem me falar que eu digo, meu Deus, me acuda. Né? E vamos lá para os livros. Vamos lá, né, para o supervisor, porque tem coisas que são macabras não, são assim, a palavra fugiu, são surreais, são coisas que eu nunca ouvi falar, eu nunca vivi aquilo. E uma coisa que eu até, para ser nossa pergunta final aqui, porque eu acho que isso é importante. Eu adoro ter esses papos com psicoterapeutas, psicólogos, porque eu gosto muito da mente humana, do comportamento humano. E eu fico pensando assim, nessa tua última fala, como que tu te blinda e te limpa disso numa pós-terapia? Quais são os teus rituais? Como é que tu faz? Porque não tem como a gente não se afetar, tu é ser humano. Afeta, tem situação assim que, cara, dá um nó na garganta, sabe? Aí eu tiro lá do vídeo pro paciente não ver. Eu não tô lhe vendo, eu digo, mas eu tô lhe vendo, falhou a internet, vamos ver isso. É uma jogada minha, quando quando é uma coisa muito séria, muito pesada, né? Então, como eu me blindo? Com a minha terapia, com a minha supervisão e com a oração, porque Deus é a base, né? Nós fomos feitos, está lá na Bíblia, eu acredito nisso, vocês acreditam nisso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Moldou do barro Adão e soprou nas suas narinas e lhe deu vida. Então, nós fomos feitos por Deus, e para Ele voltaremos. Se eu escolher voltar para Deus, amém. Se não, problema meu. Vou para outro canto. Né? Mas a religião, para mim, ela sempre foi a minha base. Então, assim, eu faço terapia, eu tenho a supervisão dos casos, beleza, mas isso não basta. Eu preciso ter o meu momento de adoração. Toda quinta-feira à tarde eu faço adoração, levar minha mãezinha comigo, que já está com 88 anos, e nós ficamos das 15h30 às 5 horas diante do Santíssimo, rezando. E é ali que eu me refaço, sabe? É ali fantástico. Que eu me renovo. Claro, a minha terapia ajuda, a minha supervisão ajuda, mas não é só isso, sabe? É a vida de oração, é o terço. Então, antes de todo atendimento, eu rezo antes, eu peço ao Espírito Santo que me ilumine, entrego aquela sessão, porque eu não sei o que é que vem de lá, né? Tem pessoas que já estão há muito tempo na terapia, mais de ano na terapia, mas que é uma caixinha de surpresa, é uma caixa de Pandora, né? Eu não sei o que é que vem de lá, né? Porque são pessoas que infelizmente instáveis, ainda não conseguiram encontrar um equilíbrio emocional, que também não é culpa delas, né? Mas que não conseguiram encontrar, e eu preciso estar preparado para o que vem, receber o que vem e saber o que dizer, porque a pessoa que vem para a terapia, ela vem na esperança e na expectativa de que, além de ser escolhida, o terapeuta vai dar uma resposta que vai, pelo menos, acalmar naquele primeiro momento. Legal. Gente, que papo profundo, que papo incrível aqui com o Enio.
Eu tava com a expectativa alta já e me superou as expectativas. Acho que daria pra gente conversar aqui mais umas 3 horas, mas a Ana não tá deixando. E, Enio, como é que a gente faz pra te encontrar nas redes sociais? Diga lá. Tem o site eniopsitomista.com.br e no Instagram é enio.psitomista. Maravilha. Gente, já sabem também, JG Campos em todas as redes. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido tanto quanto eu. E vão lá, perguntem mais para ele. Vejam se vocês conseguem um atendimento desse rapaz, que a agenda dele é lotada. Já sei disso. E é incrível essa nova abordagem. Essa abordagem, na verdade, que não é nova, né? Mas é incrível essa abordagem que é nova para mim. E tá fechando vários ciclos na minha cabeça e eu acho que vai ajudar muito vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.